Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia Lauren continua aqui morrendo de saudade de vocês, mas muito feliz que vocês estão cumprindo as tarefas. Eu gostei muito das máscaras que vocês me enviaram sobre o Teatro No e sobre o Teatro Kabuki. Parabéns! E você que ainda não se inscreveu no canal da Tia Lauren, aproveita que ainda dá tempo. Se inscreve no canal que você vai receber as aulas em primeira mão. E se você gostar da nossa aula de hoje, também deixa um joinha lá no vídeo, tá bom? Bem, pessoal, na semana passada a gente falou sobre o teatro oriental. Essa semana a gente volta para o teatro ocidental para a gente falar um pouco sobre a comédia dell'arte. A comédia dell'arte surgiu na Itália nos séculos XV e XVI, mas ela se consolidou mesmo por volta do século XVII. A comédia dell'arte, ela se opunha à comédia erudita que acontecia dentro dos teatros na Europa, na Roma antiga, né? As apresentações da comédia dell'arte eram feitas nas ruas, nas praças, porque dificilmente eles conseguiam um local para se apresentar, um espaço cênico adequado, como um teatro, por exemplo. Então eles chegavam nas cidades, eles eram itinerantes, e quando eles chegavam nas cidades, eles pediam permissão para se apresentar, né? Ou nas suas carroças, ou nos praticáveis palcos de madeira que eles montavam improvisadamente. É, as companhias tinham um esquema familiar. E eles só contratavam alguém de fora da família se alguém da família não pudesse praticar aquele ofício. Então era passado um personagem de pai para filho. Eu tive a honra de estudar com um dos últimos arlequins vivos ainda, né? O ator Roberto Inocente, que mora e estuda e continua seus estudos, é um senhor já, o seu Roberto Inocente, professor de comédia dell'arte. Eu tive a honra de fazer uma oficina com ele e ele aprendeu esse ofício de arlequim com o pai dele, porque os personagens eram passados de pais para filhos, porque a ação cênica acontecia sempre de improviso. Os atores, eles eram responsáveis por desenvolver aquele enredo, mas de modo improvisado. Eles só tinham um roteiro. Esse roteiro também podia se chamar canovate. Enfim, os atores eles tinham total liberdade para criar e eles acabavam sendo, além de atores, os autores dos diálogos das peças. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens da comédia dell'arte. Eles possuem apenas duas categorias: ou eles são patrões ou patrones, ou eles são criados ou servos, tá? Então, os personagens principais que geralmente estão no roteiro ou no canovate são o Arlequim, que é um dos principais, o Pantaleão, o Capitão, o Politinello ou Pulcinella e a Colombina, tá? O Arlequim é um servo astuto, o Pantaleão é um patrão idoso, o Capitão é um militar, o Polichinelo é um criado simples e a Colombina era uma criada esperta. O que chega até a gente nos dias de hoje, assim, por meio de mais popular pra gente, que a gente conhece mais, que a gente já ouviu mais falar, ou nos carnavais, ou em filmes, são esses três personagens, que é a Colombina, o Pierrot e o Arlequim, porque eles formam um triângulo amoroso nas cozinhas dos patrones. Eles, então, a Colombina e o Arlequim são apaixonados um pelo outro, mas o Pierrot, ele também é apaixonado pela Colombina, por isso que ele tem aquelas lágrimas no rosto, né? Ele é um Arlequim,
mas triste porque ele chora porque ele é apaixonado pela Colombina, que é apaixonada pelo Arlequim. Aqui nós temos as máscaras do Teatro de Comédia dell'Arte, tá? Ali mais coloridinho, com pessoas usando a máscara. Nós temos máscaras do Brighella, do Arlequim, do Capitão, só para vocês verem as diferenças de uma máscara para a outra, tá? E ali em preto, nós temos ali escrito em italiano o nome dos personagens, a máscara do Capitano, do Zani, que também é um outro servo, né? O Scaramuccia, o Pulcinella, o Tartaglia, o Naso Turco, o Ride, o Piange, o Pantaleone, Arlequino e Balta. Aí nós temos também ali ao lado, sozinha, uma máscara de um dottore e outras máscaras coloridas ali dos diversos personagens da comédia dell'arte. Aqui no personagem Arlequim, a gente vê uma figura que é um servo, mas que também é um palhaço atrapalhado. Ele é muito ágil e ele também é um pouco malandro. Ele possui habilidades acrobáticas, ele é astuto, esperto, né? Mas ele também é um pouco ignorante, um pouco ingênuo. Mas ele sempre está envolvendo todo mundo nas suas confusões. Aqui nós temos o Pantaleão, que era um comerciante idoso, mas ao mesmo tempo que ele é idoso, ele se apaixona facilmente pela Colombina. Ele é chamado de Pantaleão ou Pantaleone, tá? Representava um senhor conservador, autoritário e avarento. Aqui nós temos o Dottore, que eu já tive a honra de interpretar um Dottore. Ali na primeira foto com um bastão na mão sou eu, vestida de Dottore num festival em Antonina. E ali os outros dois, as outras duas imagens são imagens do Dottore, sempre com a máscara do Dottore, que fala da testa, que é do pensamento, né? E cobre só um pouco do nariz. O Dottore, ele também era conhecido como Graziano. Ele era um velho rico, mas charlatão, um contador de mentiras, avarento também. No Chaves, nós podemos compará-lo ao senhor Barriga, né, que está sempre em busca de dinheiro. Mas também podemos compará-lo ao professor Girafales, que está sempre contando alguma coisa da sua sabedoria. Temos a Colombina, né, que era uma criada graciosa, inteligente, mas também ágil e habilidosa. Ela é um pouco mais esperta que o Arlequim. Ela não é tão ingênua, ela é mais esperta que o Arlequim. E ela é reconhecida pelos nomes também de Esmeraldina, Diamantina, Pasquela, Ricciolina, Coralina, Argentina ou Franceschina. Temos aqui também o Brighella ou Pulcinella, que também são dois servos. O Pulcinella, ele é o mais corcunda ali, conhecido também como Punti, um servo humilde, e o Brighella também é um servo fiel do Pantaleão, mas ele é astuto, ele é egoísta, ele é ágil, ele é cínico. Na verdade, ele é um trapaceiro, uma pessoa que trabalha para o Pantaleão, mas quer sempre passar a perna em alguém. E por último aqui nós temos o Capitano, que é conhecido como Capitão. Ele é um fanfarrão, mentiroso, preguiçoso, mas mente que venceu as suas batalhas e que é muito forte. Só que na verdade ele toma uma postura covarde nas batalhas do amor. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho sobre a comédia dell'arte? Então, como atividade para essa semana, uma atividade bem simples que a tia Lauren pede, tá? É só responder a essas questões aqui.
Onde e quando surgiu a comédia dell'arte? Quais são as duas categorias que pertencem os personagens, que a tia Lauren já falou, tá? E citar dois nomes só dos personagens da comédia dell'arte, tá? É só responder essas questões aí para tia Lauren, tirar uma foto e me mandar, ou se não quiser tirar foto, me manda um áudio respondendo as questões ou um vídeo, o que for mais fácil, o que você preferir, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau.